Reflexão do dia. 1 Samuel 16:11, parte B do versículo. Ainda falta o menor, vírgula restritiva ao menor. Essa passagem, ela me traz uma reflexão importante, que quando Deus envia o Samuel à casa de Jessé, que ele tinha como missão ungir o rei, seria o rei Davi, né? Todo mundo conhece essa história, notória, conhecida de todos. É intrigante que o pai, na sua inocência, traz os filhos mais preparados, né? Experimentados, né? É a lógica humana, né? E quando passaram todos os filhos, vem a pergunta: acabaram-se os mancebos? 2 pontos. Aí ele diz: ainda falta o menor, vírgula restritiva. A reflexão que fica é justamente essa parte B do versículo, que seria um tema, se fosse uma mensagem. Ainda falta o menor. Se você for olhar para a Bíblia, muitas vezes Deus usou o menor para derrubar o gigante, para derrubar o grande. Tem uma passagem que fala que quando Gideão é escolhido, ele fala: como posso eu libertar Israel sendo eu menor? Olha o menor. E a minha casa, a mais pobre em Manassés. Sabe, o menor está sempre presente. Parece que isso é para confundir o gigante. Sabe? Porque ele deve entrar despreparado na guerra, né? Essa criança vai me destruir. Isso franquia a guerra. A entrada dele na guerra, quando ele chega para Saul e fala o seguinte: Saul, mas você não tem como. Você é menor. Como que o menor vai entrar na guerra com o gigante? E o que ele fala? Quando eu ainda cuidava da ovelha do meu pai, sempre que vinha o leão e o urso, olha o menor lutando com o leão, olha o menor lutando com o urso. Ele era pequeno, mas ele era valente. O valente Davi, embora ele subestimado como pequeno, esquecido entre as malhadas, a Bíblia fala que Davi vivia entre as malhadas. A malhada que tem um significado de insignificância, ovelha que não servia para sacrifício, que não servia para muita coisa, porque a lã não era pura, mas mesmo assim ele entregava a sua vida. Não era uma vez só, porque a Bíblia faz essa reflexão e diz que sempre que vinha o leão e o urso, então o homem matava leão, matava urso, matava gigante, mas ele era o menor. Quero dizer para você também que é pequeno, que é menor, que foi esquecido, que está na insignificância a sua interna, achando que é pequeno e que não pode. Você pode, é você que Deus quer ungir rei, é você que Deus vai fazer grande. E eu queria saber a opinião aqui hoje. Outra reflexão importante é ele entregar a sua vida por coisas que pareciam insignificantes aos olhos humanos. Ele também foi tratado como insignificância, cuidava de coisas insignificantes e mesmo assim entregava a sua vida todo dia. Não foi à toa que ele foi escolhido para lutar com o gigante, para ser rei de Israel. Profeta, o que você achou dessa mensagem? Deus trazendo a confusão no meio do povo, da galera, levantando pessoas que pareciam insignificantes, pequenas. Ainda falta o menor. O que você acha disso, profeta? Uma coisa que, enquanto você falava, veio no meu coração, é que, mesmo sendo pequeno, algo que Deus colocou na sua mão para fazer se torna grande quando se torna o seu propósito. Por quê? Ele era esquecido, ele é pequeno, ficava nas malhadas, não tinha plateia, não tinha holoforte, não tinha seguidor na rede social, não tinha amigo, ninguém curtia as coisas dele, não tinha ninguém chamando ele para sair, queriam isolar ele de dentro da mesa do pai, mas ele entregava o melhor naquilo que ele fazia. E, no meu coração, ele foi escolhido por Deus por isso, porque independente do que ele estava fazendo, ele entregou o melhor. E quando a gente entrega o melhor naquilo que a gente faz,
Deus, pode não ter homem vendo, pode não ter mulher vendo, pode não ter cargo, pode ninguém olhar para você, mas Deus está vendo. Então, para completar, se eu pudesse acrescentar isso que você falou aqui, faça o melhor daquilo que Deus te deu. Ah, mas é pequeno, é só para mim poder arrumar a igreja, é só para me limpar a igreja, é só para me servir uma água, é só... Não, faça o melhor daquilo que Deus te chamou. Porque eu tenho certeza, se você der o melhor, o homem pode nem te reconhecer, mas Deus reconhece. O homem pode desvalorizar, mas Deus valoriza. E não foi o gigante que fez a ascensão de Davi. Foi quando ele entregou o melhor no secreto, no urso, no leão. Isso que preparou ele para enfrentar o gigante. Eu acho que isso é o que eu poderia falar aqui. Faça o melhor com aquilo que você tem. Muito interessante isso que você falou, porque quando ele ainda lutava com o urso e leão, você vê que ser humano hoje não luta com leão e urso, não vai se dar bem nunca. Mas Davi, já ainda jovem, já vencia leão e urso. E aquilo era uma preparação extrema para lutar com coisa maior, né? Com gigante. É como você disse, começa no pequeno, faz o seu melhor no pequeno, lava o banheiro, faz o melhor, sabe? Porque isso vai te franquear para coisas maiores, né? Vocês acharam sobre isso aí, essa reflexão sobre o menor aí da Bíblia? O interessante nessa passagem é o seguinte: Davi, ele está fazendo o melhor porque foi dada a responsabilidade a ele. Então, ele cuidar das ovelhas do pai, cuidar do rebanho do pai, e ele fez com todo o amor, com todo o carinho, com toda a dedicação. Mas por que isso? Porque ele era temente a Deus. O que Davi tinha de diferente é que ele era temente ao Senhor. Ele poderia, como foi falado aqui, estar afastado de todo mundo, não tinha os holofotes, não tinha nada, mas ele fazia o que foi dado a responsabilidade a ele, fazia com dedicação, porque se não fizesse, ele não ia enfrentar um leão, ele não ia enfrentar um urso. E a gente fala assim, pô, mas Davi se preparou para lutar com o gigante. Davi não sabia que ia lutar com o gigante. Ele não precisou saber que daqui eu tenho que treinar hoje, né, igual o camarada do UFC que tem uma luta, ele tem que treinar para poder... Não, ele não fez isso já pensando lá. Ele fez porque estava no coração dele fazer o melhor. Então, quando você se propõe a fazer isso, honra ao Senhor, como a própria Bíblia fala, que até para o nosso patrão, por mais que o patrão pode ser o cão, a gente tem que fazer o nosso melhor como se fosse para Deus, e Deus vai nos exaltar. Então, quando nós recebemos, né, aquilo que vier à mão, a gente faz com toda a nossa força, para Deus, Deus nos recompensa e nos coloca no lugar que a gente nem imagina. Interessante isso que você falou, está corroborando também com o que ele disse, né? Se você faz o melhor, naturalmente você galga obstáculos maiores e vai vencer, porque você se dedicou no pequeno, não vai se dedicar no grande. Exatamente. Seja fiel no pouco e no muito o Senhor vai te colocar. Mas, assim, Davi não sabia que ele, mais pra frente, ia lutar com os gigante. E Deus talvez permitiu aquela situação do leão e do urso, e encorajou ele, porque quando ele chega diante de Saul, e Saul quer botar... Ele, não, tu não é soldado. Não, eu já matei leão. Eu já matei urso. Quem viu? Não, ninguém. Quem viu, eu sei que eu matei. Isso fala até sobre identidade, né? Ele sabia quem ele era. Sabia que Deus era com ele. Franqueou a entrada dele na guerra, foi a experiência, né? O cara já tinha experiência para lutar com o leão, imagina. Mas o senhor achou também isso? Que é porque aqui ele falou de um pouco sobre... Foi interessante, aí ele aqui confirmou já também que o fato do cara dar o seu melhor, né? Mesmo que seja nas pequenas coisas, para ir galgando coisas maiores, né? Que vêm naturalmente, né? Com o decorrer da vida, as lutas vão aumentando, né? Mas o senhor também achou isso? Sobre essa... Acho que é o dom Deus dá de confundir, né? As pessoas, enviando pessoas, às vezes, que talvez não seja a pessoa que você esperava para vir lutar com você, né? Eu acho que ele faz essa confusão, envia o pequeno... Improvável. E aí é onde vem o desdém, né? Onde vem... Isso é muito usado na arte da guerra. É um livro que fala que você tem que se mostrar para o inimigo como se você fosse fraco, para ele não se preparar para lutar com você. Então ele abre a guarda.
Então, na arte da guerra, ensina isso. Eu usei muito isso em faculdade, em todo lugar que eu andei, porque às vezes você chega em lugares que são hostis, lugar que você não conhece as pessoas, você tem que chegar fraco. Você não pode chegar como uma pessoa forte. Por quê? Porque na fraqueza você conhece as pessoas. Aí ali você começa a selecionar com quem você quer andar, se a pessoa vai te humilhar ou não, e você consegue fazer essa separação. Parece que Deus usa muito isso. Eu já aprendi isso lendo a Bíblia há muito tempo, lendo a Arte da Guerra também e outros livros tantos. Mas o senhor achou que é isso? Tem que fazer o melhor mesmo, né? Tem que fazer o melhor. E Deus escolheu o melhor e deu a estratégia. Uma estratégia como você usou agora, a estratégia de guerra, que o gigante esperava uma outra estratégia. O gigante não esperava ele vir com pedra. Estava preparado com força. Ele estava preparado para o combate. E tudo aí entra. Se você é o menor, você pode entrar com a oração, com o poder da oração, jejum, e fazendo o teu melhor para Deus. Porque ele vai te exaltar. E aí, como ele exaltou Davi. Treinou Davi nas malhadas, no leão, no urso, ninguém viu, mas deu a estratégia de guerra, que ele precisava na hora exata. Falou tudo isso aí, cara, isso aí foi muito forte, cheguei a me arrepiar aqui quando o senhor citou essa parte da arte da guerra, né, que tá esculpida aí na Bíblia, só que era bem antes da arte da guerra, né? É você se mostrar fraco para vencer o forte. Porque ele não se prepara, ele desdenha, igual desdenhou Davi, como o senhor disse. Ele vai vir com vara-pau. Você vai me vencer aonde? Essa arte, ela é milenar. Talvez quem escreveu a arte da guerra, o Sun Tzu, ele deve ter lido a Bíblia. Ele conheceu a história de Davi. E o interessante de Davi, desculpa te cortar, o interessante de Davi, que ele, hipótese alguma, vai confiando no braço dele. Não, é o que ele também disse. Não Principal, na força de Deus. Tipo assim, aos olhos humanos, você é despreparado. Oração, tipo assim, se Deus não for comigo, eu tô lascado. Não, é Deus na frente. E você não precisa de escudo, nem de nada. Você só precisa de Deus, né? Mas a moral da história é essa. É Deus na frente e você vai. Não tem escudo, não tem couraça, não tem nada, mas você tem o principal que já é o suficiente, né? E você vê que o rei tentou colocar a armadura dele em Davi, mas não serviu. Não serve. Então, quem tem uma essência não precisa usar coisa de outra pessoa para poder... Acha assim também, que era para ele não se vangloriar, né? Senão, venceu por quê? Tava usando a armadura do rei? Tava com a arma do rei, a armadura, com a espada, ele usou a arma que com a lança. Ele foi com Deus. E é o que o Diego falou. Não precisa de nada disso. É Deus na causa e vai para cima. Amém. Então, para você aí fica essa reflexão. Curte, comenta e compartilha. Você só precisa de Deus e é o suficiente. E até o próximo vídeo. Amém.